ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Olá, muito boa noite a você que está nos ouvindo aqui na Rádio Universitária FM 96,7. No ar, mais um programa Sintonia Jurídica. Eu sou Samuel Nascimento e ficarei na sua companhia pelos próximos 30 minutos. Este é um programa coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Hoje são 23 de outubro de 2016 e você vai acompanhar um programa especial sobre a ocupação de estudantes na reitoria da UFP, Campus Petrônio Portela, aqui em Teresina. Esse programa que foi ao ar na última terça-feira, dia 18. Eu conversei com estudantes do curso de Direito da UFP, o Lucas Ribeiro, do 4º período, e a Letícia Lima, que está no 6º período do curso aqui na Federal. E eles participam da ocupação. Você escuta agora o que eles têm a dizer sobre o primeiro dia desse protesto dos estudantes da Universidade Federal do Piauí. A gente vê que vem uma onda aí de retrocessos muito fortes, né? E o mais recente foi a PEC 241, né, que prevê o congelamento por 20 anos dos gastos sociais, não os gastos, dos investimentos. E nós, como estudantes, né, como pessoas que vão ingressar logo menos no mercado de trabalho, nos vemos diretamente prejudicados e prejudicadas. Recentemente também foi baixado um decreto que, na verdade, pelo fato de reduzir as verbas para as universidades, vai acabar pressionando os reitores e a administração superior, né, que ocupam mais cadeiras do Conselho Universitário, a reduzirem as vagas para ingresso na universidade. Então, a gente vê que é uma luta coletiva estudantil, do movimento estudantil, no sentido de não só retroceder no que nós já temos, mas também das outras gerações que precisam entrar nas universidades, nas faculdades, né, pelas verbas utilizadas para a educação. A gente entende que nós estamos retrocedendo muito e precisamos resistir em todos os espaços, ocupar todos os espaços contra esse retrocesso, porque a gente retrocedeu de um debate de 10% do PIB para a educação para simplesmente garantir que isso que está sendo investido na educação não diminua e não acabe, né? Então, por isso a importância da ocupação. Nós temos pautas nacionais e pautas regionais. As pautas nacionais são essas resistências contra a PEC 241, contra a MP de reforma do ensino médio, contra aquela reforma, né, que retira sociologia, filosofia, artes, educação física. Mas também nós temos pautas regionais que reverberam aqui, né? Por exemplo, a gente vê que a gestão do Arimatea é uma gestão que não compreende as nossas manifestações culturais nem busca dialogar, por exemplo, com as representações estudantis. Por exemplo, o Diretório Central de Estudantes, os centros acadêmicos, né? O reitor acaba por simplesmente limpar as nossas pichações, que a gente entende que são manifestações artísticas e culturais, sem dialogar com a gente. Nós entendemos que ele possui essa prerrogativa, mas a gente vê que a democracia na UFP ainda está muito atrasada. Para além disso, muitas pessoas não concordam, por exemplo, com picho, com grafite. Entendem que pelo patrimônio ser público, algumas pessoas não deveriam, né, intervir, alguns estudantes. Mas o problema não é o picho, o problema não é o grafite, o problema é como a segurança da UFP nos trata, não é? Então a gente vê que existe uma higienização da universidade pela falta de diálogo, pela falta de compreensão das nossas manifestações, e existe também uma truculência da segurança. Então essas são as pautas regionais, mas que priorizamos a pauta nacional, que é contra esse retrocesso de direitos. É importante ressaltar que esses 85 alunos que já estão lá na reitoria, que estão desde de manhã, eles estão exercendo o direito de se manifestar enquanto cidadãos brasileiros, estão fazendo com que a comunidade estudantil, o movimento estudantil formado pelos alunos dessa instituição, ele se faça presente de uma forma política. Aquilo lá é uma atuação política muito importante, porque a gente precisa pensar que a política ela é além do espaço formal da representação política, é muito além do sistema eleitoral, muito além dos representantes que o sistema da democracia liberal ele nos coloca. Por exemplo, por que as ocupações elas são muito debatidas e por que há liminares e por que o judiciário é sempre acionado? Porque incomoda, porque é um lugar
um espaço onde os estudantes eles se colocam como cidadãos para procurar respostas, para procurar o diálogo. Porque se houve uma ocupação hoje e se há sempre ocupações, se há escolas de ensino médio, se há universidades públicas ocupadas, é porque as instâncias do poder público, elas não tiveram a possibilidade de diálogo, elas não se mostraram abertas ao diálogo, elas não se mostraram abertas às necessidades da comunidade. Então, nesse aspecto, estou defendendo o direito de manifestação. Quanto à continuidade do serviço público, por exemplo, pelo menos no contexto da Universidade Federal do Piauí, o serviço público está continuando da maneira que estava, em uma maneira muito precária, uma maneira que não atende os reais interesses da população, dos estudantes, etc. Mas que, ainda que temporariamente, os serviços públicos eles não estejam em pleno funcionamento, é preciso entender que quando se tem uma ocupação desse tipo, ou quando os trabalhadores, no caso dos sindicatos e no caso de greves, fazem isso, é porque a última instância realmente, é porque falhou todas as outras oportunidades de que esses grupos fossem vistos, de que as suas necessidades fossem pautadas, porque as necessidades dos estudantes aqui e, por exemplo, e pensando conjunturalmente as necessidades do povo, da população em geral, elas não são discutidas de forma como deveria ser pelo parlamento, porque a gente tem um parlamento totalmente dissociado da realidade brasileira, um parlamento muito feito de pessoas ricas, de pessoas que vão defender os interesses das grandes empresas, que vão defender que o sistema tributário brasileiro continue do jeito que é, um sistema tributário perverso que tributa muito mais os pobres do que os ricos. Porque quando se tem uma PEC dessa, que diz que é para limitar os gastos públicos e que é apoiada pelo FMI, que durante os governos Dilma e Lula, o FMI tinha uma atuação no Brasil, no governo FHC era mais forte, e agora, no governo Temer, ela vai voltar com toda a força. Porque quando se defende essa questão da PEC 241, de limitar os gastos públicos, você vai estar colocando um modelo de política neoliberal, de que o Estado ele deve diminuir o máximo. Mas aí eu pergunto, diminuir para quem? As grandes empresas elas vão continuar tendo acesso ao dinheiro do Estado, ao dinheiro dos contribuintes, dos cidadãos, através de financiamento a baixo custo, com baixa taxas de juros às vezes inferiores à inflação, como o caso do BNDES, que fornece para certas empresas e etc. Então, quando há essa PEC, ela vai cortar de quem é o sistema político brasileiro, de quem o governo pensa que não tem possibilidade de se manifestar, a população em geral. E a greve, as ocupações estudantis mostram que nós temos sim, que a população, que o povo pode se organizar, o povo pode dar respostas. A política e as respostas da população não devem ser apenas as dos nossos representantes, mas as pessoas precisam ativamente se fazerem ser vistas as suas ideias, as suas necessidades políticas. Constitucionalmente, nós temos a premissa de que todo poder emana do povo, né? E também temos o princípio de vedação ao retrocesso social. Então, acho que já é autoexplicativo que os estudantes ocupando, os trabalhadores fazendo greves, né? Uma próxima greve geral, né? Que é a nossa expectativa contra esses retrocessos de um governo ilegítimo do Michel Temer, né? Essas ocupações, essas resistências aconteçam, nada mais do que exercendo o poder popular constitucional, né? Apesar de que a gente sabe que o sistema jurídico, né, acaba por estabelecer brechas e privilegiar quem está no poder, né? Porque o direito na lei, na Constituição, é muito bonito, mas ele se exerce na prática pela correlação de forças, né? Então, se a gente tem forças conservadoras, forças retrógradas, forças muito elitizadas, a gente tem, né, automaticamente uma perda de direitos pelos estudantes, pelos trabalhadores. Com relação ao fim da ocupação, a gente pensou que precisamos firmar um compromisso, né, de um calendário de resistências contra a PEC 241, né, envolvendo a administração da UFPA, envolvendo os professores, os servidores, terceirizados, né, uma luta conjunta, e que a gente espera esse compromisso, né, e a gente também espera um compromisso quanto à humanização da segurança, né,
Porque nós somos estudantes e acreditamos que merecemos uma guarda especializada. Por que priorizamos a pauta nacional? Porque é impossível ter uma guarda especializada, uma guarda valorizada, sem recursos para a educação pública. Então, por isso, as duas pautas são importantes, mas por isso a nossa resistência acompanha nacionalmente as ocupações de reitoria e de escolas do ensino médio. Por telefone, o professor Saul Tourinho Leal, que é doutor em Direito Constitucional, falou com a gente direto de Brasília e prestou muitos esclarecimentos sobre a ocupação das universidades que está acontecendo em todo o Brasil. Ele falou sobre esse primeiro dia, mas também sobre o histórico dos atos de protesto dos estudantes em escolas públicas e nas universidades públicas brasileiras. Antes de tudo, o meu mais profundo respeito pelos estudantes, não só do Piauí, mas como de todo o Brasil, e, de certa forma, uma convicção muito profunda de que toda e qualquer transformação é naturalmente incômoda, de toda e qualquer manifestação que busca levar a voz daqueles que acham que não, ou sentem que não estão sendo ouvidos, é naturalmente incômodo, porque a transformação ela é mesmo assim. Então eu vejo isso com a mais absoluta naturalidade. De alguma maneira, pelos olhos da Constituição, nós temos aqui uma cidadania ativa, que é o exercício que todos nós temos, e é muito comum a juventude que traz em si algum tipo de inquietude com aquilo que julga injusto, de se exercer o chamado direito de ser visto em ação, uma cidadania ativa. De um lado, de fato, nós temos isso tem proteção da Constituição. Isso serve para a mobilização política, isso serve para fazer a voz ser ouvida, isso serve à cidadania. Por outro lado, também é certo e é justo dizer que a Constituição assegura a continuidade da prestação do serviço público, que a Constituição assegura que servidores públicos não sejam privados do direito de ir e vir e especialmente de exercer o seu ofício. Portanto, de alguma forma, especificamente quanto às ocupações, eu entendo como um meio, um instrumento que ajuda e que contribui com uma causa, e aqui não me cabe julgar o valor das causas de ninguém, cada geração constrói as suas próprias causas, e que isso tem sido visto na história da educação brasileira como uma arma política poderosa, por meio da qual a juventude se faz ser ouvida. Por outro lado, nós temos sim também balizas que a própria Constituição traz para que de alguma maneira não haja uma obstrução permanente, de que de alguma maneira, mesmo a ideia maior do direito à educação que se dá exatamente pela atuação desembaraçada das instituições de ensino, como é o caso da Universidade Federal, isso não seja maculado ou pelo menos obstruído. Nós temos aqui de alguma forma uma colisão, e o sábio é encontrar um caminho do meio. O meu sentimento é que todos os movimentos políticos variados, hoje estamos a falar dos estudantes, ontem estávamos a falar de minorias, esses movimentos, eles para mim, eles precisam ser movimentos virtuosos, movimentos cuja finalidade derradeira seja uma finalidade que eleva a comunidade. Não devem ser movimentos de revanche, não devem ser movimentos de acerto de contas, não devem ser movimentos que se guiam pelo ódio ou pelas disputas. Eu acho que o que nós devemos tentar é sempre uma reconciliação, é sempre, de alguma maneira, encontrar o caminho do meio. E, claro, eu disse isso no começo, o processo de transformação, ele é necessariamente incômodo. Não há transformação silenciosa, não há transformação na timidez. Eu entendo isso. Mas a finalidade de todos esses processos, eles devem ser sempre a reconciliação, a reconstrução de laços eventualmente esgarçados e o engrandecimento da comunidade. Nada foi entre o século XX e XXI mais visto no mundo do que a chamada Primavera Árabe,
que nada mais foi do que um grupo de estudantes que elevaram suas vozes contra a tirania, contra tiranos, contra governos totalitários. Os países que abraçaram a reconciliação, que abraçaram o perdão, eles conseguiram avançar. Os países que abraçaram a revanche, o acerto de contas, estão acertando contas até hoje. E quem perde é a comunidade. O Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal do Piauí está ocupado por um grupo de estudantes que protestam contra a PEC 241 e também contra a medida provisória que trata de alterações no ensino médio. O movimento reivindica ainda pautas locais. O reitor, professor Arimatea Dantas Lopes, se pronunciou por meio da UFP-TV e disse que aguarda as reivindicações dos estudantes por escrito. Bem, na sexta-feira, dia 21, houve uma reunião com os estudantes que ainda está sendo avaliada pela administração. Na terça-feira próxima, dia 25 de outubro, você pode acompanhar as atualizações sobre esse movimento de ocupação dos estudantes aqui na UFP. Sintonia Jurídica. Então é isso, nosso ouvinte, nossa ouvinte aqui na Rádio Universitária, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer a sua companhia aqui no 96,7 na Rádio Universitária. Lembrando que o nosso encontro é todas as terças-feiras às 18h30 e tem reprise todo domingo às 19 horas. Se você quiser rever os nossos quadros, você pode acessar a nossa fanpage no Facebook. Basta procurar por programa Sintonia Jurídica ou então acessar o nosso site www.sintoniajuridica.com.br. Um abraço e até o próximo Sintonia Jurídica. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Rosiana de Moraes, edição de Felipe Gold, trabalhos técnicos de Adriano Lima, supervisão de Elenita Carla, direção de programação de Ricardo Souza e direção-geral do professor doutor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. Você está em sintonia com a FM Universitária 96,7.